Meus amigos, como tornar realidade a utopia da construção do socialismo democrático em todos os países do mundo é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Nossa apresentação representa a quarta das 12 apresentações que pretendemos realizar, abordando as 12 utopias planetárias que precisam ser realizadas, visando a construção de um mundo melhor e contribuir para a conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente. Nosso objetivo, ao apresentarmos o tema como tornar realidade a utopia da construção do socialismo democrático em todos os países do mundo, visa eliminar a distopia, que é o oposto da utopia, representada pelo capitalismo decadente e selvagem dominante do mundo. Esta é a razão pela qual nós estamos fazendo essa apresentação. Nós vamos demonstrar, que o fim do capitalismo deverá ocorrer no século XXI, mais precisamente em meados do século XXI, e diante da perspectiva de fim do capitalismo, é importante que sejam propostas alternativas quanto à nova ordem social que deverá substituí-lo. A nossa sugestão é de que o socialismo democrático venha a ser construído em substituição ao capitalismo. Nossa apresentação vai constar de duas partes. A primeira tem o propósito de demonstrar que o fim do capitalismo deverá ocorrer no século XXI. E segundo, caracterizar o modelo de socialismo que nós defendemos, que difere radicalmente do modelo de socialismo que foi construído a partir de 1917 na União Soviética. Nossa proposta é diametralmente oposta àquele modelo de socialismo que foi implantado na União Soviética e em outros países do mundo. Bem, então, como eu já lhes falei, vamos inicialmente demonstrar que o capitalismo deverá chegar ao fim no século XXI. Nós, inicialmente, temos a dizer que o sistema capitalista mundial caminha inevitavelmente para o seu fim em meados do século XXI. Por quê? Porque a taxa de lucro global e a taxa de crescimento do produto mundial bruto alcançarão valor zero, exatamente em meados do século XXI. O sistema capitalista mundial chegará ao seu fim em meados do século XXI, porque há uma tendência de queda na taxa de lucro mundial de 1869 a 2007. Nós temos aqui uma figura, um gráfico que mostra a evolução da taxa de lucro mundial desde 1869 até 2007. Neste gráfico, dá para vocês perceberem que de 1869 até 1911 houve uma queda, ocorreu uma queda na taxa de lucro do sistema capitalista mundial, que a partir
de 1911 apresentou uma recuperação, sobretudo graças à Primeira Guerra Mundial, que isto contribuiu, quer dizer, os investimentos que foram feitos na indústria de armamentos contribuiu para que houvesse um aumento da taxa de lucro mundial. Então, essa taxa de lucro cresceu, se manteve constante praticamente de 1911 até 1929, quando ocorreu a crise na Bolsa de Nova York, quando ocorreu a Grande Depressão, uma crise geral do sistema capitalista mundial. E esta depressão fez com que a taxa de lucro caísse vertiginosamente, de 1929 até 1935. De 1935 até 1947, houve uma retomada da taxa de lucro, graças aos investimentos que foram realizados com a indústria de armamentos. Todos os países europeus e os Estados Unidos se armaram, não só, e os Estados Unidos, o Japão também, quer dizer, o Império Japonês também se armou, de modo que, com os investimentos que foram realizados na indústria de armamentos, a taxa de lucro voltou a crescer de 1935 até 1945, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial. De 1945 até 1947, houve uma queda na taxa de lucro do sistema capitalista mundial. Mas, de 1947 até 1965, houve um crescimento da taxa de lucro da economia mundial, graças, sobretudo, aos investimentos que foram realizados na reconstrução, sobretudo dos países europeus e também do Japão, que sofreram grandes danos nas suas infraestruturas, de tal maneira que os investimentos que foram realizados na recuperação, na reconstrução desses países, fez com que a taxa de lucro voltasse a crescer, e cresceu até 1965. A partir de 1965, a taxa de lucro do sistema capitalista mundial se apresentou decrescente até 2007. Os últimos dados que eu obtive dizem respeito a 2007. Então, este é o quadro que está aqui apresentado nesse gráfico, que retrata que existe uma tendência de queda. É só observar essa curva que é decrescente ao longo do tempo, de 1869 até 2007, essa curva da taxa de lucro é decrescente, o que aponta no sentido de que ela vai decrescer e alcançar um valor zero. Depois eu vou lhe explicar como nós conseguimos determinar a época em que a taxa de lucro global, mundial, vai alcançar o valor zero. Bem, temos também um outro gráfico que mostra a evolução da taxa de lucro ao custo histórico do capital fixo em corporações dos Estados Unidos. Neste gráfico, nós temos aqui dados de 1947 até 2007. Nessa figura, dá para perceber que existe uma tendência de queda na taxa de lucro das corporações dos Estados Unidos. Observe que aqui nós temos duas curvas de evolução. Uma com valores nominais e outras com valores deflacionados. Dá para perceber que, por exemplo, considerando os valores deflacionados,
a taxa de lucro das corporações dos Estados Unidos decresceram de 33%, 30 e de 37%, não, de 33% em 1947 para cerca de 10% em 2007. Então, houve uma queda de 36%, de 33% para 10%. Essa figura aqui retrata a queda na taxa de crescimento, ou melhor, na taxa de lucro, na queda na taxa de lucro das corporações dos Estados Unidos, de 1947 até 2007. Dá para perceber uma tendência de queda na taxa de lucro. E nós vamos demonstrar que em meados do século XXI, essa taxa de lucro das corporações dos Estados Unidos, essa taxa de lucro vai alcançar o valor zero. E também nós vamos mostrar para vocês que a taxa de crescimento do produto mundial bruto de 1961 a 2007 também alcançará o valor zero em meados do século XXI. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução da taxa de lucro, ou melhor, da taxa de crescimento do produto mundial bruto e dos produtos financeiros derivativos. Quer dizer, eu não vou levar em conta os produtos derivativos, apenas explicar por que é que eles surgiram e passaram a ser importantes no desenvolvimento do sistema capitalista mundial. Dá para perceber, pelo gráfico, que existe uma tendência de queda na taxa de crescimento do produto mundial bruto, ou seja, da economia mundial, de 1961 a 2007. Essa reta que está aqui traduz a tendência da queda do sistema capitalista mundial, da taxa de crescimento do sistema capitalista mundial. Aqui nós temos o seguinte: essa taxa de crescimento, que em 1961 era de 4,8%, alcançou em 2007 uma taxa da ordem de 2,5%. Quer dizer, houve uma queda de 4,8% para 2,5% de 1961 a 2007 na taxa de crescimento do produto mundial bruto. Essa curva que aqui está achureada em preto, bem marcante, dá para perceber o seguinte, que de 1988, principalmente a partir de 1988, a lucratividade do setor financeiro se tornou relevante. Quer dizer, a partir desse período, por exemplo, essa lucratividade aqui, ou melhor, essa taxa de crescimento aqui era sustentado pelo crescimento da atividade produtiva. A partir de 1988, como a atividade produtiva já não era tão atrativa como antes, passou-se a investir maciçamente em papéis. As bolsas de valores passaram a receber grandes volumes de recursos que antes eram reaplicados na expansão da atividade financeira, e esses investimentos passaram a ter um caráter especulativo, sobretudo na bolsa de valores. Então, muitas empresas, inclusive que desenvolviam atividades manufatureiras, atividades industriais, muitas dessas empresas passaram também a atuar fortemente no setor financeiro. E passou a haver, digamos assim, um casamento entre o capital industrial e o financeiro. Eu diria que ele já existia há muito tempo, mas assumiu grande expressão, grande dimensão a partir
de 1988. E é importante destacar que foi a partir de 1988 que foi introduzido em todo o mundo o modelo econômico neoliberal. Ou seja, a globalização neoliberal se efetivamente a partir desse período. Bem, este cenário que nós traçamos, apontando que as taxas de crescimento do lucro global, as taxas de crescimento do lucro das empresas norte-americanas e a taxa de crescimento do produto mundial bruto tenderão a zero, que nós fizemos esses cálculos, usando o método dos mínimos quadrados da estatística. Este cenário que nós traçamos, apontando que o fim do sistema capitalista deverá ocorrer em meados do século XXI, confirma a tendência de que o capitalismo não perdurará para sempre, como modo de produção. Como muitos pensam, imaginam que esse sistema econômico ele vai perdurar até o fim dos tempos, o que é falso. Porque ele terá o mesmo fim de outros modos de produção que desapareceram, como é o caso do escravismo no século V, desapareceu no século V, e o do feudalismo no século XIV. O escravismo chegou ao fim no século V, depois de Cristo, e o feudalismo chegou ao fim no século XIV, quando o capitalismo passou a ser o sistema, o modo de produção predominante. Além disto, o capitalismo evoluirá com as características de entropia, ao apresentar uma tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição. O fenômeno da entropia, que é um fenômeno da termodinâmica, mostra que todos os sistemas, animados e inanimados, seres vivos como os seres inanimados, como, por exemplo, os planetas, as estrelas, todos nasceram, viveram e chegará a um fim também num determinado momento da sua evolução. Então, a entropia ela está presente em tudo. Nas estrelas, o próprio universo também chegará ao fim, graças ao fenômeno da entropia. Ou seja, o fenômeno da entropia é um fenômeno que demonstra que tudo tende a evoluir para uma crescente desordem e autodestruição, que é o caso do sistema capitalista. E isso já se demonstrou na prática, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foram eventos catastróficos que demonstrou de forma cabal que o fenômeno da entropia está muito presente. E também está presente na era contemporânea, quando nós observamos a flagrante decadência do sistema capitalista mundial, que se concretiza, portanto, no fato de que a taxa de lucro global e a taxa de crescimento do produto mundial bruto alcançarão valor zero em meados do século XXI. De modo que o capitalismo evoluirá apresentando entropia, com crescente desordem e autodestruição, e chegará ao fim como aconteceu com os modos de produção escravista e feudal. Então nós já lhes mostramos aqueles gráficos em que fica demonstrada que existe uma tendência de evolução das taxas tanto de lucro do sistema capitalista, como também da taxa de crescimento do sistema capitalista, tendência a alcançar o valor zero em meados do século XXI.
Por exemplo, a taxa de lucro, aquele gráfico, o primeiro gráfico que nós mostramos, que apresenta a taxa de lucro mundial, esse aqui nós temos, quando nós projetamos para o futuro, nós constatamos que, por exemplo, a taxa de lucro mundial vai alcançar o valor zero em 2037. O segundo gráfico em que nós mostramos a taxa de lucro das corporações dos Estados Unidos, esse aqui, projetando para o futuro, nós chegamos ao valor 2043, alcançarão o valor zero. E projetando a taxa de lucro, a taxa de crescimento do produto mundial bruto para o futuro, ao projetar, nós alcançamos o valor zero em 2053. Essas diferenças com relação a alcançar o valor zero para as taxas de crescimento, taxa de lucro do sistema, como também da taxa de crescimento da economia mundial, essas discrepâncias são naturais nos cálculos, mas o fato que fica demonstrado é que todos eles convergem para o mesmo período, meados do século XXI. E quando eu falo em meados do século XXI, pode ser 2050, pode ser 2040, como pode ser 2037, como for, conforme o cálculo. Então conclui-se que o sistema capitalista mundial ficaria inviabilizado em meados do século XXI, quando cessará o processo de acumulação do capital, porque nenhum capitalista vai investir nas atividades produtivas e nas atividades econômicas em geral, se não tem um retorno sobre o capital investido. A economia mundial ficará totalmente estagnada a partir de meados do século XXI, o que fará com que o sistema capitalista ele se torne inviável. A tendência decrescente das taxas de lucro no sistema capitalista mundial mostra o caráter histórico transitório do modo de produção capitalista e o conflito que se estabelece com as possibilidades de continuar seu desenvolvimento. Assim, as bases da teoria de Karl Marx, o filósofo alemão, apresentadas em sua obra O Capital, estão sendo confirmadas. Karl Marx previu que a taxa de lucro tenderá a cair no longo prazo, década após década. Ele apenas não estimou quando isso aconteceria, porque ele não dispunha dos dados que nós passamos a dispor. Não só haverá altos e baixos em cada ciclo, nós aqui nós mostramos os altos e baixos dos ciclos. Aqui dá para perceber que há baixos aqui, altos aqui, depois baixa, depois subida, depois queda. Por exemplo, pode ser que num determinado momento, até meados do século XXI, haja uma subida abrupta por conta de algum fato. Como, por exemplo, uma terceira guerra mundial, se não houver extinção da espécie humana, poderá significar um aumento da taxa de lucro global graças aos investimentos na indústria de armamentos, o que foi o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Além dos sinais da decadência do sistema capitalista, representados pela queda da taxa de lucro mundial, da taxa de lucro das grandes corporações dos Estados Unidos, da taxa de crescimento do produto mundial bruto, que alcançará um valor zero em meados do século XXI, outro sinal importante da decadência do capitalismo é a gigantesca dívida global, que alcançou 275 trilhões de dólares em 2020, computando todas as dívidas dos governos, das corporações empresariais
e as dívidas domésticas, ou seja, das pessoas. Quase 3 vezes o produto mundial bruto. É o tamanho da dívida mundial. Que se constitui uma bomba prestes a explodir. Então essa dívida, por exemplo, se houver um calote de governos, de empresas e de pessoas que possam afetar, sobretudo, os grandes devedores do sistema, que são Estados Unidos, China e Japão. Se ocorrer uma inadimplência em cascata em cada um desses grandes devedores, isso poderá levar o sistema à bancarrota. Então, a dívida global representa uma verdadeira bomba a explodir a qualquer momento. E nós temos aqui a figura que mostra o tamanho da dívida global. Esses dados são de 2013 a 2020. Aqui nós temos que de 2013 a 2020, a dívida global evoluiu de 210 trilhões de dólares para 270 trilhões de dólares. De 2013 a 2020. Ou seja, em 7 anos, a dívida cresceu de 210 para 270. Ou seja, 70 trilhões de dólares, 60 trilhões de dólares de aumento durante 7 anos. E esse aumento da dívida fez com que alcançasse cerca de 370% do PIB mundial. Quase 4 vezes o PIB mundial. É o tamanho da dívida global. Está aqui representado nesse gráfico. Bem, vou lhes mostrar uma outra figura que mostra a evolução da dívida global das famílias, das empresas não financeiras, do governo e do setor financeiro, e o total de 2003, 2008, 2013 e 2018. Esse gráfico aqui retrata o tamanho da dívida global. Aqui, por exemplo, em 2018 atingiu 247 trilhões, mas em 2020 alcançou 270 trilhões. Aqui dá para vocês perceberem a dimensão do problema. Por exemplo, o que está representado em verde representa a dívida doméstica, ou seja, das pessoas. O amarelo representa das corporações não financeiras, por exemplo, indústria e comércio. O azul representa a dívida governamental. E em vermelho representa a dívida do setor financeiro. O próprio setor financeiro é devedor também. Quer dizer, opera também com dívidas. Todas apresentam tendência de crescimento. Todas. Tanto a doméstica, quanto a industrial e comercial, quanto a do governo e do setor financeiro. Todas são crescentes. O Instituto Internacional de Finanças afirma que a dívida global era inferior a 100 trilhões em 2003. Veja bem para essa observação.
atingiu 177 trilhões em 2008, 209 trilhões em 2013 e 247 trilhões em 2018, conforme mostrei nesse gráfico aqui. Isso aqui são dados do Instituto Internacional de Finanças, Institute of International Finance. A dívida mundial subiu quase 150 trilhões em 15 anos. Cerca de 10 trilhões a cada ano. A cada ano aumenta 10 trilhões a dívida. Os níveis de endividamento das famílias, dos setores corporativos, não financeiros e do governo atingiram 186 trilhões no primeiro trimestre de 2018. A dívida do setor financeiro subiu para um recorde de 60 trilhões de dólares. Tudo isso são valores em dólares. O crescimento econômico mundial está sendo sustentado, meus amigos, no crédito e no endividamento. A dívida dos mercados emergentes subiu para um recorde de 58,5 trilhões no primeiro trimestre de 2018. Mais de 84% desde o início da crise mundial em 2008. Nos últimos 5 anos, a dívida do governo subiu mais acentuadamente no Brasil, Arábia Saudita, Nigéria e Argentina, de acordo com o Instituto Internacional de Finanças. Depois da crise mundial de 2008, a expectativa geral era de que as dívidas fossem reduzidas. Não foi o que aconteceu. Vários países têm governos, empresas e famílias com dívidas que ultrapassam amplamente o PIB. O Japão, por exemplo, tem dívidas que são 4 vezes maiores do que o tamanho da própria economia. As maiores dívidas entre os países são pela ordem do Japão, com 400%, a Irlanda com 390% do PIB, Singapura com 382% do PIB, Portugal com 358%, Bélgica com 327%, Holanda com 325% do PIB, Espanha com 313%, Dinamarca com 302% do PIB, Suécia com 290% do PIB, França com 280% do PIB, Itália com 259% do PIB, Reino Unido com 252%, Noruega com 244% do PIB, Finlândia com 238%, Estados Unidos com 233% do PIB e o Brasil com 128% do PIB. O problema é especialmente grave em países como o Japão, cuja dívida total é 4 vezes maior que o tamanho da própria economia. Esses números mostram que todos os países que nós listamos apresentam dívidas superiores ao PIB, ao Produto Interno Bruto, caracterizando a existência de endividamento excessivo. Nós temos aqui uma figura que retrata a situação da dívida, como essa dívida é distribuída globalmente por países. Aqui nós temos os Estados Unidos, é o maior devedor do mundo, com 24% do PIB mundial, 24% da dívida mundial, Estados Unidos. A China, 15,4% da dívida mundial. O Japão, com 6,13% da dívida mundial. O Brasil, por exemplo, responde por 2,59% da dívida global. Então aqui nós temos que os 3 grandes devedores, Estados Unidos, China e Japão, eles são responsáveis por quase a metade da dívida mundial. É isso que mostra esse gráfico. E os 3 países, Estados Unidos, China e Japão, que são as maiores economias do planeta, são os maiores devedores do planeta também. Então mostram a fragilidade que esses países apresentam e a própria economia mundial. Um dos países mais endividados
que merece uma análise especial é os Estados Unidos. Pelo fato de se constituir na maior economia e no país mais endividado do planeta. A dívida pública dos Estados Unidos vem batendo recordes, especialmente a partir de 2019, com a eclosão da pandemia do novo coronavírus, porque o país gasta e compra além da sua capacidade, emitindo dólares e títulos do Tesouro. O risco de grandes catástrofes nos Estados Unidos, com seu excessivo endividamento, não desapareceu, mas se estendeu no tempo, ao preço de aumentá-las em proporção e explosão quando vier a estourar. Ressalte-se que o endividamento público dos Estados Unidos está fortemente relacionado com os gastos militares. Pelo que acabamos de expor, podemos afirmar que o sistema capitalista é um sistema que opera de acordo com o princípio da entropia. E, como já lhes falei, é a medida da desordem ou da imprevisibilidade do desempenho do sistema. O capitalismo evolui, portanto, com uma tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição. Esta situação é demonstrada pela tendência da queda da taxa de lucro global, da taxa de lucro das grandes corporações dos Estados Unidos e da taxa de crescimento do produto bruto mundial, que alcançarão o valor zero em meados do século XXI. Bem como pelo endividamento excessivo dos países do mundo, especialmente Estados Unidos, China e Japão. A imprevisibilidade do capitalismo resulta do fato de ser um sistema que opera caoticamente, sem planejamento e controle. Ao negar com o liberalismo, que operou até 1990, e o neoliberalismo, que passou a ser adotado, isso em escala global, que o liberalismo era adotado especialmente em cada país, mas o neoliberalismo significa a adoção do liberalismo em escala planetária. E foi o que aconteceu com o processo de globalização econômica e financeira neoliberal. Além disso, quer dizer, a atuar sem planejamento e controle, ao negar com o liberalismo e o neoliberalismo a regulação do sistema capitalista mundial. Então é um sistema que opera sem mecanismo de feedback e controle. E todo sistema, para poder se manter estável, necessitaria de mecanismo de feedback e controle. E isso não existe. Essa é a razão pela qual o sistema capitalista mundial opera caoticamente. Outro sinal de decadência do capitalismo reside no fato de todos os dados disponíveis apontarem no sentido de que o sistema capitalista mundial evoluirá para uma crescente desordem e autodestruição, porque o planeta já está atingindo seus limites no uso dos seus recursos naturais. É um outro fator também que explica a entropia existente no sistema capitalista. É que os recursos naturais já estão atingindo seus limites em termos de utilização. Hoje, por conta do atual ritmo de consumo, a demanda por recursos naturais excede em 41% a capacidade de reposição do planeta Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030, com uma população planetária estimada em 10 bilhões de pessoas, serão necessárias 2 terras, 2 planetas terras para satisfazê-la. O previsível esgotamento dos recursos minerais, particularmente os energéticos, e as ameaças de mudanças climáticas catastróficas que nós já estamos observando em todo o mundo. Por exemplo, no momento, o hemisfério norte, a Europa, Estados Unidos e
inclusive vários países da Ásia, apresentam temperaturas anormais, graças ao aquecimento global, que está contribuindo para as mudanças climáticas que estão se tornando catastróficas. Tudo isso se encaixa no processo entrópico em que o sistema capitalista mundial nos colocou. Apesar de ter contribuído para o progresso da humanidade, desde seu surgimento no século XIV, a decadência do capitalismo se manifesta, por exemplo, com o caos econômico nos níveis nacional e global, geradores de recessões e depressões econômicas intermináveis. E é isso que vem acontecendo. Tivemos uma depressão econômica em 1873, a depressão econômica de 1929, e tivemos a grande recessão, que por pouco não nos levou a uma nova depressão em 2008. Mas essa grande recessão ainda continua. E só se evitou a grande depressão graças às intervenções dos governos que salvaram, por exemplo, os bancos, injetando recursos no sistema financeiro para evitar a debacle do sistema capitalista como um todo. Então, além do caos econômico nos níveis nacional e global, caracterizadores da decadência do capitalismo, nós temos também os graves danos sociais em todos os países do mundo, representados pela excessiva concentração da renda, pela crescente desigualdade social e pela fome e miséria endêmicas, o desemprego extremamente elevado, a degradação ambiental do planeta, que tende a levar ao esgotamento de seus recursos naturais, a mudança climática catastrófica e a ocorrência de novas pandemias letais para a humanidade, pelo aumento da violência no interior dos países, com a escalada da criminalidade e a eclosão de guerras civis, também a violência nas relações internacionais, representada pelas duas grandes guerras mundiais e pelos intermináveis conflitos internacionais em todo o planeta. Então este é o quadro, se isto que nós falamos sintetiza a decadência do sistema capitalista. A decadência do modo de produção capitalista se manifesta tanto nos países capitalistas centrais como nos periféricos e semiperiféricos, sobretudo nesses últimos, onde a miséria cresce avassaladoramente. Tudo isto mostra que um novo modo de produção terá que surgir com o fim do capitalismo. Ao longo da história da humanidade, meus amigos, existiram como modo de produção, depois do modo de vida primitivo, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo, além da tentativa fracassada de socialismo. O modo de vida primitivo existiu durante centenas de milhares de anos, desde o surgimento da sociedade humana, quando os seres humanos trabalhavam em conjunto, de forma que os frutos desse trabalho eram propriedade de todos. O escravismo foi um modo de produção que durou 1000 anos, do século V a.C. até o século V depois de Cristo, através do qual um pequeno número de senhores exploravam a grande massa de escravos, sendo proprietários destes, além dos meios de produção e do produto, não dando direito nenhum aos escravos que produziam os bens. Foi um modo de produção típico da antiguidade, na Grécia e Roma antigas. O feudalismo durou 900 anos, do século V ao século XIV, que se caracterizou pela relação entre senhores feudais e servos. Os servos eram subordinados aos senhores. No período do feudalismo na Idade Média, não existiam países como nós conhecemos hoje. Os países, como nós conhecemos hoje, foram gerados pelo capitalismo.
Havia na época do século V ao século XIV, havia feudos, que eram porções de terra sobre os quais os senhores feudais tinham posse e poder político. Quer dizer, os feudos eram como se fossem os países daquela época, né? Os senhores feudais não eram só donos dos feudos, eram também seus governantes. Parte da produção era destinada à subsistência dos servos. A outra parte, a maior, era possuída pelos senhores feudais. Por volta do século XIV, com a desintegração do feudalismo, começa a surgir um novo sistema econômico, social e político, o capitalismo. A característica essencial do novo modo de produção capitalista é o fato de nele o trabalho ser assalariado e não mais servil como no feudalismo. Mas foi somente após a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII na Inglaterra, que o capitalismo foi impulsionado. Da mesma forma que o escravismo e o feudalismo tiveram um início e um fim. O capitalismo, que teve o seu início no século XV, ou melhor, no século XIV, na Europa, seguirá a mesma trajetória, culminando com seu fim em meados do século XXI, conforme nós mostramos há pouco, com a duração de 700 anos, quando a taxa de lucro do sistema capitalista mundial e o crescimento da economia mundial alcançarão valor zero. Tudo o que nós acabamos de descrever deixa evidenciado que não há solução para os problemas que afligem a humanidade nos marcos do capitalismo, com a realização de reformas políticas, econômicas, sociais e ambientais. Será o mesmo que enxugar gelo. Diante da perspectiva de fim do sistema capitalista mundial, em meados do século XXI, a humanidade precisa construir uma nova sociedade, que deveria ser o socialismo democrático, tendo como objetivo criar um ambiente de liberdade, igualdade e fraternidade entre os seres humanos, para a conquista de sua felicidade, resgatando os ideais do iluminismo. Quanto ao socialismo democrático a ser construído em substituição ao capitalismo, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que a tentativa fracassada de construção do socialismo nos moldes soviéticos em vários países do mundo demonstra a sua inviabilidade política. Nós tivemos a oportunidade de publicar um artigo cujo título é As lições do fracasso do socialismo real na União Soviética e a construção do socialismo de face humana no futuro. Neste artigo, nós mostramos que a desintegração da União Soviética aconteceu e demonstra de forma inequívoca que nenhum modelo de sociedade se perpetua sem que haja o consenso entre o Estado e a sociedade civil, como preconiza o filósofo italiano Antonio Gramsci em sua obra Cadernos do Carcere, que afirma nunca ser possível o domínio bruto de uma classe sobre as demais, a não ser nas ditaduras abertas e terroristas, como as de Stalin, por exemplo. Para Gramsci, uma classe social deve ser ao mesmo tempo dominante e dirigente, para articular em torno de si um bloco de alianças e obter o consenso das classes e camadas dirigidas, construindo uma hegemonia ético-política. Ao estudar os mecanismos de construção dessa hegemonia, Gramsci chega a um conceito fundamental na sua teoria política, a saber, o conceito de Estado ampliado, que deixa de ser um puro instrumento de força a serviço da classe dominante, como definiam versões mecanicistas do próprio marxismo, como por exemplo o stalinismo adotou, mas esse Estado ampliado representaria uma força, assumiria uma força revestida de consenso,
coerção acompanhada de hegemonia. O Estado ampliado, assim, cabe na fórmula sociedade política mais sociedade civil. A sociedade política é o Estado, o aparelho de Estado, e a sociedade civil. Então, a tese dele é de que deveria haver um consenso entre o Estado e a sociedade civil. E nas sociedades do tipo ocidental, a hegemonia que se decide nas inúmeras instâncias e mediações da sociedade civil, essa hegemonia ela deve ser realizada em todos os níveis da sociedade civil. E o Estado ampliado exercerá a sua hegemonia e se decide nas inúmeras instâncias e mediações da sociedade civil. Não pode ser ignorada pelos grupos sociais subalternos que aspiram a modificar sua condição e dirigir o conjunto da sociedade. Então, ao invés de termos um Estado que impõe sua vontade para o conjunto da sociedade, nós teríamos um Estado que, articuladamente com a sociedade civil, estabelece objetivos e batalham juntos pela construção de uma nova ordem política, econômica e social. O sentido do progresso civilizatório implicado na estratégia gramsciana reside no fato de que, prospectivamente, todo movimento deve acontecer no sentido de uma reabsorção do Estado político pela sociedade civil, com o predomínio crescente de elementos de autogoverno e autoconsciência. A contraprova disso é que em sua obra, Caderno do Cárcere, é formulada de modo pioneiro uma crítica ao stalinismo. O Gramsci criticou o stalinismo, porque para ele havia traços preocupantes de hipertrofia do Estado, caracterizando-se assim uma situação de ditadura sem hegemonia, que não poderia subsistir por muito tempo, como de fato aconteceu. Observe que Caderno do Cárcere foi escrito na década de 20 e 30. E o modelo soviético de sociedade, o socialismo soviético, chegou ao fim no final da década de 80. Isso significa dizer que o socialismo só se imporá no futuro se for radicalmente democrático. Ao contrário da experiência da União Soviética e de todos os países que copiaram seu modelo de sociedade. A tese da ditadura do proletariado formulada por Marx, Lenin e outros ideólogos para construir o socialismo seria contraditório em um Estado governado pela sociedade civil na base do consenso entre as classes sociais. Se mesmo em sociedades capitalistas avançadas o proletariado não avançou o suficiente para se tornar classe dominante e dirigente, haverá menos chance de atingir esta situação em sociedades capitalistas atrasadas, como foi o caso da União Soviética. O socialismo do futuro deve resultar de um bloco de alianças com base no consenso entre as classes sociais, visando a construção de uma sociedade que busca o progresso econômico, social e ambiental, baseado na cooperação entre todos os seres humanos e não pela vontade exclusiva do proletariado. Admitindo a possibilidade de derrocada do sistema capitalista mundial, em consequência da crise atual, é importante considerar a possibilidade de que o socialismo venha a substituí-lo ainda no século XXI. Este socialismo teria que ser de novo tipo, conforme já lhes falamos. Haja vista o fracasso do socialismo implantado na União Soviética e em outros países. O socialismo do futuro deve considerar o Estado ser governado em cada país pela sociedade civil, na base do consenso entre as classes sociais, todas elas movidas pelo interesse coletivo e não pelo interesse individual ou de uma classe dominante, como tem sido predominante ao longo da história da humanidade. Para edificar o socialismo democrático em substituição ao capitalismo, é preciso que haja uma transição
Eu sugiro que haja uma transição entre o capitalismo que está chegando ao fim e a implantação do socialismo democrático. Então, essa transição, eu sugiro, significa a construção do estado de bem-estar social, com modelo de sociedade nos moldes do construído nos países escandinavos, que sendo híbrido entre o que existe de mais positivo nos sistemas capitalista e socialista, prepararia o terreno para a edificação do socialismo democrático no futuro. O estado de bem-estar social consiste em um modo de organização econômica, política e social na qual o Estado atuaria como organizador da economia e agente de promoção social. O Estado procuraria conciliar o interesse dos de cima com os de baixo na pirâmide social. O modelo escandinavo de desenvolvimento político, econômico e social deveria servir de referencial como modelo de sociedade a ser perseguido por todos os povos do mundo como transição para o socialismo democrático do futuro, porque os países escandinavos são considerados mais bem governados do planeta, os que apresentam o maior progresso político, econômico e social e têm os povos mais felizes do mundo, de acordo com pesquisas realizadas pela Organização das Nações Unidas. O estado do bem-estar social e o socialismo democrático do futuro a ser construído no mundo deve ser ajustado às condições específicas de cada país. Essas são as considerações, meus amigos, que eu queria fazer sobre como tornar realidade a utopia da construção do socialismo democrático em todos os países do mundo. Para realizarmos essa nossa apresentação, nós nos apoiamos em várias publicações, como, por exemplo, a de nossa autoria, Como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor. Isso foi publicado no site do Academia.edu. Uma outra publicação nossa, Os Sinais da Decadência do Capitalismo no Mundo, e foi publicado no LinkedIn. Uma outra publicação de nossa autoria, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, foi um livro que nós publicamos pela editora CRV de Curitiba em 2019. Nós nos apoiamos também na publicação de Jorge Bernstein. O título do trabalho da publicação é Rostos da Crise, reflexões sobre o colapso da civilização burguesa. Isto foi publicado no site do marxistas.org. Também analisamos a publicação da Educabras. O título da publicação é A História dos Modos de Produção. Isso foi publicado também no site da educabras.com. Nós analisamos também um outro livro, que foi o de Georgescu Regen, Nicholas Georgescu Regen, The Entropy Law and the Economic Process. Foi publicado pela Harvard University Press em 1971. Uma outra publicação que nós pesquisamos foi publicado por Kleeman, The Failure of Capitalist Production, Underlying Causes of the Great Recession. Isso foi publicado pela Pluto, editora Pluto, em 2012. Uma outra publicação de Ezequiel Maito, The Tendency of Rate of Profit to Fall since the 19th Century and the Rate of Profit, foi publicado pela Haymarket de Chicago em 2018. Analisamos também os 3 volumes da publicação de Karl Marx, O Capital. O volume 1, publicado pela editora Boitempo de São Paulo, em 2013. E também o livro número 2, pela mesma Boitempo, em 2015. E o livro número 3,
que foi publicado pela Nova Cultural de São Paulo em 1985. E também uma outra publicação de nossa autoria, Como Construir uma Nova Sociedade para Substituir o Capitalismo Moribundo no Mundo. Isso foi publicado pelo site da academia.edu. Analisamos uma publicação de Ben Ayres, Attack of the Debt Tsunami, Global Debt Soars to a New All-Time High. Isso foi publicado pela intelinews.com. Analisamos também um documento publicado por José Eustáquio Diniz. A dívida global atinge 247 trilhões, uma bomba prestes a explodir. Isso foi publicado no site do jornal ggn.com.br. João Pedro Caleiro publicou 16 países atolados em dívidas e o Brasil em 34º. Foi publicado pela revista exame.abril.com.br. Por que o neoliberalismo desembocou na grande crise de 2008-2009? Foi publicado por Gilson Dantas e publicado no site do esquerdadiario.com.br. Analisamos também uma publicação de nossa autoria, uma outra publicação, cujo título é As lições do fracasso do socialismo real na União Soviética e a construção do socialismo de face humana no futuro. Esse texto está disponível no Facebook. Foi publicado em 2012. E, finalmente, o livro de Antônio Gramsci, Caderno do Cárcere, foi publicado pela editora Civilização Brasileira em 2001. Portanto, meus amigos, são estas as considerações que eu teria a fazer a respeito deste tema que eu considero da maior relevância. Afinal de contas, nós estamos vivendo em uma sociedade decadente que está caminhando para o seu fim em meados do século XXI. E o que nós estamos propondo é a construção do socialismo democrático, com as características que há pouco nós descrevemos. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e deixo aqui meu abraço fraternal.